graça e paz, povo de Deus, uma ótima quinta-feira hoje, amém? Vamos lá estudar então uma passagem que está lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 35 ao 43, o que nós vamos ler hoje, amém? Vamos ler lá a história de Jairo, né? Jairo vai procurar Jesus porque ele precisa de um milagre para a sua casa, para a sua vida, amém? Vamos ver o que Jesus fala conosco hoje através dessa palavra. Então, livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 35 ao 43. Destaca aí na sua Bíblia, enquanto isso nós vamos tocar um louvor. Nasce mais um dia, na terra tinha gigantes. Disse Deus, a maldade do homem era grande, mas tinha um homem que era abençoado. Esse homem se chamava Noé e tinha muita fé. Deus tinha uma aliança com Noé. Deus tinha um propósito para Noé: construir uma arca e levar os animais puros e impuros. E Noé cumpriu sua missão e com muita fé. Glória a Deus, aleluia, amém? Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, estamos aqui nesta tarde, Senhor, te adorando, bendizendo, exaltando o teu nome que é santo, Pai. Pai, nos livra, nos guarda, nos protege de todo mal, de todo ataque das trevas, em nome de Jesus. Que a nossa fé, o nosso crer possa estar em Ti, pautado, Senhor, naquilo que Tu podes fazer, pois nada é impossível para Ti. Aquilo que os nossos olhos não estão vendo, Pai, que nós não possamos nos basear no ver, mas sim no crer, sim na nossa fé que está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vai reforçando, vai dando força, vida, saúde, paz, harmonia para aqueles que precisam, Senhor, lutar por um milagre, que eles possam crer até o fim, que o Senhor pode fazer muito mais do que eles pensam, imaginam ou pedem ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos no poder de Deus e em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Então vamos lá na palavra de Deus, livro de Marcos, capítulo 5 de Marcos, versículo 35 ao 43. Vamos falar sobre incredulidade, né? O tema dessa live é que nós devemos deixar os incrédulos, né? Não devemos nos misturar com os incrédulos, porque muitas vezes os incrédulos eles têm o intuito de nos fazer não crer naquilo que nós cremos, né? Não crer em Jesus. Então a incredulidade muitas vezes ela quer, né, se alojar em nós, mas como cristãos nós temos que manter firme a nossa fé, né? A nossa fé em Cristo Jesus. Não é uma fé vazia, é uma fé naquele que pode fazer por nós um milagre acontecer na nossa vida, né? Então vamos lá ler Marcos 5, versículo 35 ao 43, que diz assim:
Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Esse texto tem diversas coisas que nós podemos aprender, né? Nós sabemos que Jairo, ele era dirigente da sinagoga, um dos líderes religiosos daquela época. Nós sabemos também que Jesus, ele era muito criticado pelos milagres, pelas maravilhas que Jesus fazia. E certamente Jairo também está nessa lista, né, dos religiosos que criticavam, que falavam mal de Jesus. Mas Jairo viu algo diferente em Jesus. E Jairo, estando com a sua filha doente, já tendo feito tudo que ele podia fazer, orar, ungir, né, clamar pela cura da menina, Jairo se viu ali impossibilitado de fazer alguma coisa. E a fé dele dizia que ele deveria ir atrás de Jesus. É isso que Jairo faz. Jesus vai até Jesus, Jairo se prostra diante de Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus, o poder que há em Jesus, né? E pede a ajuda de Jesus, e Jesus diz para ele, Jesus dá a resposta: sim, eu vou até a sua casa. Mas nós vemos que Jairo percorre junto com Jesus um longo caminho, né? Um caminho onde as pessoas iam tocando, os enfermos iam tocando Jesus para obter a cura das suas enfermidades. Jesus ainda atende a mulher do fluxo de sangue e Jairo vai vendo isso, toda essa movimentação que Jesus curando pessoas sendo curadas, e Jairo continua lá, mesmo estando ansioso, nervoso para que Jesus vá para a sua casa. Jairo continua seguindo Jesus. E lá no versículo 35 vai dizer que o Jairo, dirigente da sinagoga, né, que vem pessoas da casa de Jairo, né? Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, que era o dirigente da sinagoga. E essas pessoas que chegam da casa de Jairo dizem para Jairo: sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar Jesus, né? E Jairo fica pensando, e Jesus ouvindo aquilo, não que Jesus, né, o texto do versículo 36 diz que Jesus, não fazendo do caso do que eles disseram, né, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, creia somente. Amém? Então Amém. Jesus deu uma palavra para Jairo: eu vou à sua casa, Jairo. E Jesus, mesmo ouvindo que a menina tinha morrido, Jesus também não desiste, porque Jesus, ele tem poder sobre a morte. Ele tem esse poder. Mas veja o que vai acontecer a seguir. Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não desista, Jairo, creia, você continue indo comigo, você continue crendo. É isso que Jesus está dizendo para ele. Porque já tem multidões, já tem pessoas que estão dizendo que ele deveria desistir do milagre dele. Veja que a menina estava doente, mas agora ela morreu, né? Então, ali Jesus disse para ele: continue crendo, creia somente, né? E Jesus
E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Esses são os discípulos de Jesus, né? E quando eles chegaram à casa do dirigente das sinagogas, Jesus viu um alvoroço, gente chorando, gente se lamentando. E Jesus perguntou para eles: por que todo esse alvoroço? Por que tem gente chorando em alta voz? Por que todo esse alvoroço, esse lamento? A criança, ela não está morta, ela está apenas dormindo. E olha que veja o que diz no versículo 40. Mas todos começaram a rir de Jesus. Amém? Veja que o incrédulo é assim, né? Mesmo ouvindo Jesus falar, mesmo recebendo uma palavra de Jesus, eles riam, porque eles não conheciam Jesus. Esse povo tinha no coração uma incredulidade. E veja que Jesus dizendo, a menina está dormindo, e eles começaram a rir. E ele, porém, ordenou que eles saíssem. Então, Jesus ordenou, né? Jesus ordenou que ele saísse. Então, Jesus tomou com ele o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Então, amados, nós vimos aí que Jesus deixa os incrédulos de fora. Jesus manda os incrédulos embora e só fica quem acreditava no milagre. Amém? Assim deve ser na nossa vida. Se nós cremos, se nós temos fé para caminhar sem ver nada acontecer, isso significa que nós estamos caminhando por fé e que nós iremos romper em fé. Mas Jairo recebeu uma palavra de Jesus, creia somente. E mesmo que você não esteja vendo nada, continue crendo que o que você quer, você vai alcançar. Agora, aqueles que vêm e te diz desiste porque não vai acontecer, esse filho não vai sair das drogas, essa criança não vai ser curada, seu marido não vai se salvar dessa. Não creia nessas vozes, que são vozes que são incrédulas. Acredite naqueles que vêm para te ajudar, vêm para orar com você, que vêm para profetizar na sua vida e dizer que você vai romper, que você vai conseguir. Amém? Então deixe os incrédulos pelo caminho, porque muitas vezes o incrédulo vem para abalar a nossa fé, para nos dizer que nós não devemos lutar, enquanto a resposta que Jesus deu foi: creia, Jairo. Quando nós temos uma resposta de Jesus, porque aqueles que oram obtêm resposta, aqueles que oram e agem obtêm resposta. E quando Deus diz espera, é um espera, e Jesus disse para ele: creia somente. Ou seja, continue caminhando e continue crendo, foi isso que Jesus disse. E mais aquela multidão, aquelas pessoas, pela sua incredulidade, a dureza do coração, eles queriam que Jairo desistisse. E Jairo acreditou na palavra que Jesus lançou para ele e continuou caminhando. Se uniu aos discípulos, se uniu à sua esposa e eles fecharam a casa e permaneceram lá e ficaram lá, e Jesus pôde fazer um milagre na vida de Jairo. Mas por quê? Porque Jairo permaneceu crendo, porque Jairo guardou a fé dele em Cristo Jesus. E sem fé não tem como agradar a Deus. Então, qual é o conselho que Jesus nos dá através dessa palavra? Está em busca do milagre? Está em busca do teu milagre? Então, creia. Diga ao incrédulo que saia. Deixa o incrédulo do lado de fora. Fica somente você. Se for só você, é você e Deus, é você e Jesus. É a palavra que vem de Deus, a palavra que vem do alto que prevalece, é a minha fé que prevalece. Que tudo é possível àquele que crê. Então nada muda. Porque às vezes nós queremos ficar abalados porque tem muita gente descrendo do nosso milagre. Mas é eu que preciso crer. Se Deus me deu uma palavra, eu preciso crer. Se Jesus disse que eu podia continuar, então continua. Porque o incrédulo às vezes é levantado para nos desanimar. O incrédulo, quando você conta do sonho, da visão, daquilo que Deus disse que ia fazer na sua vida, ele disse: isso é impossível. Mas a palavra diz que tudo é possível ao que crê. Então, se você crer e continuar, vai acontecer.
Amém? Amém. Então, fé manda embora a incredulidade, manda embora o incrédulo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se Jesus já disse que vai fazer, é só você esperar com paciência. E esperar não é fácil. Jairo teve que esperar, porque tinha um caminho até chegar à casa dele. Mas ele agiu por fé, ele agiu crendo, né? E removeu todos os empecilhos, quem impedia, quem falava, as vozes, ele não deu ouvidos para aquilo ali. E ele pôde ver o milagre dele caminhando, comendo, caminhando, levantando, acordando. O milagre aconteceu na vida de Jairo, mas ele acreditou em Jesus. Mesmo Jesus sendo tudo de diferente que tinha na vida dele, porque a fé dele, a crença dele era outra, né? Jesus naquela época era muito criticado pelos homens da lei, pelos fariseus, pelos ditos religiosos da época, mas Jairo viu em Jesus a oportunidade do seu milagre acontecer. Amém? Então não deixe a incredulidade entrar no seu coração. Creia, você precisa crer que Jesus é aquele que pode ressuscitar, né? Os mortos, Jesus é aquele que pode expulsar demônios, Jesus é aquele que ainda realiza os milagres. Amém? Não só na nossa saúde, mas como na nossa vida ministerial, familiar, Jesus continua fazendo milagres. Amém? Então a palavra de hoje é para você crer, continue crendo, continue tendo fé, né? Porque os incrédulos, eles só acreditam vendo, né? São os Tomé da vida. Mas aquele que crê, aquele que tem fé, acredita sem ter visto nada. Acredita sem ter visto ainda o milagre acontecer. E isso faz toda a diferença, porque Deus se agrada quando nós estamos crendo no seu Filho, quando nós estamos tendo fé. Amém? Amém. Então, eu não sei qual é o motivo da sua luta, o motivo do teu propósito de oração, mas eu espero que Deus responda às tuas orações. Eu espero que você siga caminhando por fé e não por vista. Eu espero que você continue crendo. Amém? Amém. Que você não deixe a incredulidade entrar na sua vida, entrar na sua mente, no seu coração. Guarde a palavra de Deus no coração. Amém? E essa é uma palavra que vem renovar a nossa fé. Nós conseguirmos ir caminhando, orando e crendo que Deus pode fazer todas as coisas, né? Ele pode. Nós, talvez, algumas coisas são impossíveis para nós, mas para Deus não existe nada impossível. Amém? Amém. Então, receba essa palavra que vem direto do coração de Jesus. Vamos lá declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção. Salmo que quando você tiver um pesadelo, um sonho que não é bom, algo que você não aceita, que você rejeita, que você entende que não é de Deus, você pode declarar esse salmo, porque esse salmo aqui tem diversas bênçãos aqui, e nós declarando ele, nós estamos tomando posse, amém? Amém. Vamos declarar então. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas. E sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu nunca serás atingido. Mas nada te atingirá, você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu Senhor, do seu refúgio, nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu resgatarei.
Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Amado, uma dica para nós mantermos a incredulidade longe da nossa mente e do nosso coração é nos enchermos cada dia mais da palavra de Deus. Versículos pequenos que falam sobre fé, que falam sobre o amor de Deus por nós, que falam sobre perseverar, sobre... Enfim, se encha da palavra de Deus para que não tenha espaço para a incredulidade. Porque o inimigo ele vai fazer de tudo, ele vai levantar tudo que ele tem que levantar. Porque quando nós começamos um propósito de oração, começamos a orar buscando algo que é difícil para nós, mas para Deus nada é difícil, nada é impossível. O inimigo levanta tudo que ele pode levantar para nos paralisar. Amém? Então, se você está orando por alguém, se você está orando por um milagre, permaneça orando, mas entenda que a oposição pode se levantar. E o que você tem que fazer? Permanecer crendo que Deus pode fazer todas as coisas. Você não pode, mas não olha muito para o problema, não olha muito para o cenário. Olha para Jesus. Fica com os olhos fitos em Jesus e leia muito a palavra de Deus, né? Então, não existe impossível. Então, é porque não existe. Se a palavra está dizendo que não existe nada impossível para Deus, é porque não existe. Então, creia nisso. Creia na palavra de Deus, se encha de Deus, se encha da palavra. Ore e permaneça orando e não desista do seu milagre. Amém? Amém. Porque o milagre é para aqueles que perseveram. Então, vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, que nós possamos, ó Deus, perseverar na fé. Crer, Senhor, mesmo sem estar vendo nada acontecer, Pai. Continuarmos com os olhos fitos em Jesus. Ó Deus, repreende, Senhor Jesus, todo mal, todo espírito de incredulidade, toda voz que fala com essa vida, para que ela venha desistir, Pai, dos seus propósitos de oração, para que ela venha desistir de buscar o seu milagre, Pai. Em nome de Jesus, caia toda a oposição, caia toda a resistência, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que Jesus possa alcançar o milagre para esta vida, que Jesus possa trabalhar nessa vida, trazer transformação, trazer paz, harmonia, tranquilidade, em nome de Jesus, que a nossa fé possa estar firme, que a nossa fé possa estar pautada naquilo que Deus pode fazer e não nas nossas forças e não naquilo que nós podemos fazer, Pai, porque nós somos dependentes de Ti, nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos da Tua mão poderosa, do favor de Deus agindo em nossas vidas, Pai. Nós já Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por aquilo que ainda o Senhor vai fazer, porque grandes coisas o Senhor está fazendo por essas vidas que estão aqui hoje. Pai, entra com salvação nesta casa, entra com transformação, Espírito Santo, vai agindo nessa vida, vai fazendo o milagre acontecer em nome de Jesus, e toda a incredulidade fica do lado de fora, todo mal fica do portão para fora, toda a inveja caia por terra em nome de Jesus. Todo mal declarado, enviado, pago contra esta pessoa, caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu abençoo cada vida que aqui está, que eles sejam pessoas de fé, que eles possam crer que Jesus pode fazer tudo aquilo que eles pedirem em oração e muito mais, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, amamos vocês em Cristo Jesus, não desista de orar, leia a palavra de Deus, se encha da palavra, se encha do Espírito Santo e continue crendo e não desista, amém? Enquanto você não vê Deus fazendo na sua vida, você não desiste. Pode a cidade inteira dizer para você, desista, mas se Jesus disse que vai fazer alguma coisa, é porque Ele vai fazer, amém? Amém. Então, até amanhã.